A paz do Senhor, meus irmãos. A leitura diária de quinta-feira, 20 de janeiro de 2022, tem como título: Os livros inspirados e autorizados são chamados de canônicos. O texto bíblico encontra-se na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 4 e 13, que diz assim: A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Queridos, a palavra cânon não é mencionado na Bíblia Sagrada, embora aí a sua raiz, da qual se deriva, apareça lá no livro de Jó, capítulo 40, versículo 21. Originalmente, significava junco ou talo de papiro, capim-limão ou cálamo. Pelo fato dos juncos serem usados aí como réguas ou instrumentos para fazer linhas retas, cânon passou a significar medida ou haste de medição. O termo cânon foi empregado aí pela primeira vez como expressão teológica referente às Escrituras por Atanásio, bispo de Alexandria, na carta aí pascual às igrejas em que descreveu o conteúdo do Novo Testamento, isso no ano 307 depois de Cristo. A questão aí de quais livros pertencem à Bíblia é chamada a questão canônica e refere-se à coleção de livros que passaram aí pelo teste de autenticidade e autoridade. Significa ainda que esses livros são a nossa regra de vida. O cânon da Escritura estava se formando, né? É claro que à medida aí que cada livro era escrito, e completou-se quando o último livro foi terminado. Quando falamos da formação do cânon, estamos realmente falando do reconhecimento dos livros canônicos pela Igreja. E este processo levou algum tempo. Alguns afirmam que todos os livros do Antigo Testamento já haviam sido colecionados e reconhecidos por Esdras, no 5º século aí antes de Cristo. Referências nos escritos aí do historiador Flávio Joséfo, no ano 95 depois de Cristo. Indica aí que a extensão do cânon do Antigo Testamento como os 39 livros que hoje aceitamos. A discussão do chamado Sínodo de Jamnia, no ano 70 ou até 100 depois de Cristo, parece ter partido deste cânon. Jesus delimitou, a extensão dos livros canônicos do Antigo Testamento, quando aí acusou os escribas de serem culpados da morte de todos os profetas que Deus enviara a Israel, de Abel a Zacarias, conforme está lá em Lucas 11:51. O relato da morte de Abel está em Gênesis. O de Zacarias se acha em 2 Crônicas 24, versículo 20 e 21, que é aí o último livro na inspiração da Bíblia hebraica, em lugar aí de nosso livro de Malaquias. Para nós, é como se Jesus tivesse dito, a sua culpa está registrada em toda a Bíblia, de Gênesis a Malaquias. Ele não incluiu aí qualquer dos livros apócrifos, já que já existiam em seu tempo e que continham relato das mortes de outros mártires israelitas. O primeiro concílio eclesiástico a reconhecer todos os 27 livros do Novo Testamento foi o Concílio de Cartago, no ano 397 depois de Cristo. Alguns livros do Novo Testamento, individualmente, já haviam sido aí reconhecidos como canônicos muito antes disso, e a maioria deles foi aceita como canônica no século posterior ao dos apóstolos. Mas a seleção do cânon, a seleção do cânon foi um processo que continuou até que cada livro provasse o seu valor, passando pelos testes de canonicidade pela igreja primitiva.
Deus abençoe o seu dia. Uma ótima quinta-feira a todos.